O preço dos jogos é uma mentira. Silksong finalmente lançou e ele despertou vários sentimentos. Para alguns jogadores, difícil demais. Para mídia especializada, sufocando outros indies. Até os pirateiros ficaram sem desculpa. Um valor justo. Pô, saiu um dos melhores jogos indies de todos os tempos por R$60. Eu acho que teve uma galera que pirateia jogo que soltou uma nota falando, rapaziada, não vamos mexer com isso não, compra o jogo dos caras lá, pô, 60, pode ir. Tu não merece ser pirateado. E o que eu acho de tudo isso? Bom, eu diria que nunca um lançamento expôs tão bem a farsa dos preços de videogames. Silksong não é só... Não, e depois de Silksong veio o Pokémon Legends GA, que custa 20 milhões e os caras botam o jogo. O cara bota o jogo a $80, pô. Pô, o jogo custa nada pra Nintendo e os caras botam nesse um preço, jogo viado. fantástico. Ele é uma aula de precificação. Opa, calma aí. Eu geralmente não faço isso no começo, mas o assunto de hoje é meio delicado. Então já faz a boa. Deixa o seu gostei, o seu hype, Ó, já porque deu diferente like, do já tema... sou inscrito, tamo junto, tudo mano. justo. Primeiro, $60 deveria ser o padrão da indústria. Você já parou pra pensar de onde saiu essa mística de que jogo tem que custar $60? Parece até uma lei da física, né? Algo que já Não, mas se fosse $60 tava bom, porra. Nós já estamos nos 80, foi caralho. muito normalizado, quase como uma força invisível que sempre existiu. Mas a real é que isso é bem mais recente do que a gente pensa. Nos anos 80 e 90, jogo não tinha padrão nenhum. Tinha cartucho que Você vê que $60 já bate uns trezentão aqui, né? Também não é grandes coisas. Tinha que ser $20, $30. custava $30, enquanto outros custavam $90, $100. E pior, não tinha relação com o tamanho do jogo, mas sim com o custo de produção do cartucho e até com algumas decisões meio aleatórias de cada empresa. Street Fighter 2 e Final Fantasy 6 do Super Nintendo custavam $75. É isso que eu falo. Mano, se não fosse a pirataria aqui no Brasil, o brasileiro não teria costume de jogar videogame. Enquanto o The Last Seria um bagulho muito de elite, que a galera, assim, normal ia, né, jogar joguinho, nada a ver. Legend of Zelda Link to the Past custava seus humildes 50. Os valores podiam variar ainda mais, já que cada loja cobrava o preço que queria. Mas em resumo, era uma várzea completa. Se você acha que comprar jogo no mercado cinza hoje é difícil, ajoelha e agradece. O padrão dos $60 começou a se estabelecer lá pelo Play 2 e Xbox original, quando o CD e DVD baratearam o custo de fabricação e a indústria percebeu que talvez desse para unificar o preço. E aí nasceu o mito. $60 virou o preço base, quase como um contrato. É ruim ter essa tabela, tá ligado? Tinha que ter uma lei. Eu não consigo falar isso sem rir, mas tipo, seu jogo custou tanto e tinha que ter um cálculo em cima do custo do jogo pra isso gerar o preço, tá ligado? Eu não consigo fazer rápido aqui de cabeça. Mas, tipo, o jogo custou tanto, a estimativa de venda é tanto, então o preço do jogo tem que ser tanto. Entendeu? Ou seja, GTA 6 tinha que ser $5. Vai vender pra caralho, filho. Não quero nem saber. Trato social entre jogadores e empresas. O problema é que nunca consultaram os jogadores. Eu preciso ser um pouco justo aqui também. Na época, esse valor fazia sentido, já que jogos eram majoritariamente físicos. Então tinha que pagar o cara que desenvolveu o jogo, o cara que fez o CD, a capinha, o transporte, os vendedores. E ainda assim tinha que sobrar o lucro da loja. Mas será que hoje em dia, com jogos sendo quase totalmente digitais, desconsiderando todos esses gastos, mesmo se... E fora que com os jogos digitais abriu brecha pra galera lançar o jogo cagado e depois ficar atualizando com patch, como nossa queridíssima Ubisoft, né? Que sempre que você espera um ano pra jogar um jogo da Ubisoft, você joga um jogo muito melhor do que no lançamento. considerarmos a inflação. Antes, né, na época que era só mídia física, não tinha essa tolerância, viu? O jogo tinha que sair bom. Será que ainda assim $60 seriam justos? Bom, eu vou te poupar do trabalho chato. Não, $60 não são justos para as distribuições digitais. Mas eu já falo disso. Em qualquer outro mercado, um preço estagnado atrapalha, já que não gera competição. Mas a indústria vive um momento muito confortável. O consumidor final não se importa de pagar porque não existem... Não, a gente importa, mas como essa porra é um monopólio, o monopólio dos $80 agora, que tá começando, né? A base ainda tá nos 70, e a gente que é viciadão e quer jogar no lançamento, a gente paga porque não tem alternativa, tá ligado? Você pode esperar a pirataria funcionar, alguns esperam e tal, mas o cara que é muito fã, mano, igual o GTA 6, vamos supor que o GTA 6 vai sair a R$1.000. R$1.000. Eu um otário, vou comprar. Tá ligado?
E muita gente que... Não, e a minha intenção é estar em live jogando GTA 6. Então, vou produzir conteúdo com isso. Então, até que, entre aspas, pode ser um investimento. Mas gente que não vai fazer live, não vai produzir, só quer jogar. Se saísse a R$1.000, os caras iam vender móvel pra comprar o jogo, pô. Tá ligado? Então, é foda, porque videogame quando a gente gosta, a gente fica refém do bagulho. É igual Pokémon. Por que Pokémon é tão sucateado? Porque tem muito fã refém que sustenta os caras, velho. Tem players no mercado. Tudo que a Nintendo faz, a Sony faz, depois a Microsoft faz e assim infinitamente. E se a gente parar de consumir essas empresas, o que sobra pra gente? Quando falamos de Meu Deus do céu, não sobrou nada. precificação, falamos de oferta e demanda. No nosso caso, tem poucas empresas ofertando e muitas pessoas comprando. E parabéns, você acaba de aprender o que é um oligopólio. O público gamer, no geral, é muito refém desse sistema. Quando começaram as DLCs, tratamos elas como algo negativo. Hoje a gente compra sem nem pensar muito. Esse ano eu platinei, né? Fiz todas as conquistas de 3 DLCs. Microtransações eram os demônios da indústria. Só que de vez em quando a gente acaba comprando um pop-up ou outro sem nem ver. Então não, jogos não custam $60 há muito tempo. Era só o que a gente acreditava. E assim, a gente vai esquecer rapidinho esse aumento para $70 e $80. Assim como esquecemos das DLCs, pop-ups, jogos em capítulos, jogos mal acabados e todas essas paradas. Quando questionadas, as empresas sempre têm a desculpa de que aumentaram o preço porque não dava mais pra segurar, porque os custos de produção aumentaram demais. Mas a real é que eles só fizeram isso porque no fim eles sabiam que a gente ia aceitar. E você quer uma prova? Não, e as empresas lucram na venda de jogos, né? Não é na venda de console. Então por isso que geralmente o console é uma opção mais barata, mas os jogos são facada, tá ligado? Se bem que agora o próximo Xbox aí, não sei se vocês viram os rumores, né? Do codinome até então Magnus, né? Xbox Magnus. Ele vai ser um PCzão, tá ligado? Ele vai chegar aqui uns 10 mil conto, entre 8 e 10 mil, e ele não vai precisar pagar pra você jogar online, e ele vai ter, né, um Windows especial para jogos, e ali você vai poder usar Steam, Epic, os caralho, e a própria ecossistema do Xbox, mas vai ser muito premium, tá ligado? Muito premium. Muita gente vai preferir montar um PC, efetivamente falando, do que pegar esse console, entendeu? Só que eu, como sou uma completa cadelinha do controle Xbox e da comodidade de um console, que é muito menorzinho, mais pode ser que talvez eu compre uma desgraça de Xbox Magnus, tá ligado? Eu espero que não, eu espero que minha mente tenha mudado quando o Magnus sair e eu já esteja PCzado já montei meu PC Gamer, posso usar minha manete do Xbox e tamo em casa. Mas eu sei que uma parte minha aqui vai querer pegar o Magnus, tá ligado? Videogame é foda. Prova de que isso não é justo. Junta suas coisas, se arruma e passa um perfuminho que a gente vai sair. A gente vai correr pro cinema mais próximo. Cinema. Ah, o cinema. Depois dos jogos, filmes são a minha mídia favorita. Cinema também tá carinho, né, mano? Qualquer ingressozinho aí que você não paga meia, você tá pagando 60 conto. Muito fácil ir no cinema, né? Aqui na minha cidade existem salas que o valor da cadeira em uma sessão 3D é de R$25. Tudo bem que é meio ruim, mas é o que tem, né? E muitas vezes eu consumo filmes que custam Aí tá barato, hein, mano? Porra, aqui em BH, você tá doido. Tanto ou mais do que quase qualquer jogo. Agora vamos fazer um exercício mental. Imagina que pra ver um único filme você precisasse comprar uma cadeira por 5 mil, um ingresso por 350 e ainda um combo de pipoca e refri por mais R$150. Se fosse assim, você ainda iria ao cinema? Agora faz o paralelo com a cadeira sendo o console, o ingresso sendo o jogo e a pipoquinha como DLCs e add-ons e Mas é porque a mídia é diferente, mano. O videogame, a gente vive o bagulho. O cinema, claro, os caras que é cinéfilo vivem também do cinema. Mas tô falando assim, é diferente, mano. Tipo, você vai lá, você vê o filme, gosta da história, pá, continua a vida. Agora o jogo, você entra no jogo, tá ligado? É diferente. Então o jogo tem essa magia de puxar a gente mais a ponto de fazer a gente ser otário, tá ligado? Pronto. Ainda assim, O Legends EA acabou de sair, já tem DLC essa a gente compra nossos jogos.
Não lançou ainda, mas já tá anunciada A DLC. diferença desses dois mercados é que a barreira de entrada do cinema é infinitamente menor em todos os aspectos. Mas se liga na ironia. O custo de produção de Vingadores Ultimato é estimado em 356 milhões de dólares. Sua campanha de marketing em mais de 200 milhões. Orçamento equiparado a jogos como Red Dead Redemption 2 e os CODs da vida. E adivinha, o custo final era infinitamente menor do que comprar um jogo em um console. A desculpa mais comum é: mas o público do cinema é muito maior do que o público gamer. E é verdade mesmo. Mas será que esse público não é tão maior assim justamente por ser mais acessível? Não sei. Tem a galera que não é do game mesmo. Não adianta. Tanto que o Game Pass, quando era viável aí, que veio pra democratizar mais o game, veio gente nova, mas não tanto, tá ligado? E agora o Game Pass foi pros caralho. Então eu não sei, velho. Eu não sei. Se abaixasse, se ia ser tão convidativo quanto o cinema. Porque tem gente que realmente não é dos games, tá ligado? Eu sei que os tipos de mídia são diferentes e a forma de consumir também. Então, pera aí que eu preciso respirar e parar com paralelismo. A gente já falou como funcionam jogos físicos e todos os seus custos, mas eles não representam mais a principal forma de distribuição há muito tempo. Nos consoles, menos de 15% das vendas são de mídias físicas. No PC, agora é só colecionador. Menos de 1%. E isso diminui ano após ano. Mas como é que funciona o preço da distribuição digital? Quando falamos de custo de produção de jogos, falamos unicamente do quanto ele custou para ser produzido. E essa foi a frase mais óbvia desse vídeo. Mas esse valor não inclui o valor de distribuição. Isso é contabilizado, na maioria dos casos, na venda. Agora, tirando esse seu mod duvidoso aí, qual é a diferença da sua cópia digital pra minha? Eu acho que seja o botão de download, cara. O custo marginal de uma cópia de software é quase zero. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, por que a gente ainda paga esses preços? A resposta é muito simples. Fomos acostumados durante 25 anos com esses valores. Fomos estimulados a acreditar que ele era o justo. E quando a forma de consumir jogos mudou, a gente não mudou a nossa forma de pensar. Eu acho que tem um teto também, tá ligado? E eu acho que agora a gente tá chegando nesse teto. Se os caras continuar abusando, vai começar a cair. É igual aquele... Pô, esqueci o nome, né? Mas é aquela teoria que se você vai sempre aumentando os impostos, chega um momento que a arrecadação para e você começa a ter prejuízo. Então, eu acho que nós estamos nessa pegada. Os caras estão esticando a corda e eu acho que se eles continuarem esticando, uma hora vai começar a dar prejuízo e eles vão ter que baratear o rolê. E é aqui que entra a diferença entre custo e valor. E a indústria sabe muito bem como te confundir entre os dois. Na minha visão, trabalhando com desenvolvimento e distribuição de softwares, eu acredito que com custo tão baixo de distribuição, quantidade sempre vai ser melhor do que valor bruto. Pensa assim, um jogo vende 1000 cópias a $30, o outro vende 500 cópias a 60. O valor final é o mesmo, mas no caso do jogo de 30, você tem o dobro de gente jogando, comentando, streamando, recomendando pros amigos, a comunidade cresce, a marca se espalha. Não, eu acho que tinha que ter um puta trabalho de localização de preço, igual os caras tinham que entender que não tem condição de soltar jogo a R$350 aqui. Mas é o AAA e tal. Não tem condição, porra. É a desgraça do Bostil. Você não pode, cara. Bota 250. Caro ainda, caro. Dependendo do escopo do jogo, é 200. Dependendo, mais barato. E vai descendo, mano. Mas acima de 200 pra mim já tá assim... Porra, mano. Inimaginável. E qualquer DLC ou sequência já nasce com o público pronto. Agora, no caso do jogo de 60, você tem metade do público e ainda corre o risco de ouvir que tá caro demais. Vender mais barato rende menos por unidade, mas rende muito mais em alcance e lealdade. E reputação. Reputação é uma das coisas mais importantes nessa indústria. Esse é só um exemplo hipotético. Diminuir um valor em 50% não... Caralho, o Clay Obscur é muito lindo, mano. Puta merda. Caralho, que jogo foda. E, se eu não me engano, ele é um pouco... Eu joguei pelo... ele tá no Game Pass. Eu joguei pelo Game Pass. Eu não sei... mas eu acho que ele é mais barato que os AAA. Se eu não me engano, ele é R$250 pra você comprar. Agora deve estar mais barato, né? Que já lançou e tal. E vai ter uma DLC de graça. Aí, tipo, o jogo que já conquistou o povo por ser bom demais... ainda conquista nas práticas, tá ligado? Então a galera tá 100% fechada com o Clay Obscur, com a galera da Sandfall, entendeu? Então o próximo projeto deles vai estar todo mundo tipo, caralho, bora, Sandfall é foda, vamos pra cima.
não só dobra o alcance, ele faz muito mais. Quantas pessoas você conhece que podem pagar 300 reais num jogo? Agora, quantas podem pagar 150? Percebe como não é simplesmente o dobro? É claro, baixar muito um preço também pode expor jogos que vão mal a ainda mais riscos. E principalmente pode matar a concorrência. Porque eu compraria um indie desconhecido a 20 dólares se por mais 10 eu levo Zelda Tears of the Kingdom, né? Então, eu sei que não é tão simples. Mas no fim, a gente sabe que essas jogadas são testes de fidelidade pra ver até onde o fã vai. A Sony Eu falei, é igual o exemplo que eu dei. Eles estão esticando a corda até pra tá ver onde brincando vai, de pô. aumentar e diminuir os preços e aos poucos tá normalizando isso. A Microsoft surfa no contrário só pra posar A Sony aumenta 50, diminui 40. Aí aumenta 30, diminui 20. Diminuímos, rapaziada. tá de boazinha. E por mais que ela historicamente seja melhor mesmo, a gente sabe que no fim é a mesma coisa. E a Nintendo, bom, é a Nintendo, né? Legends EA a 440 com DLC de 200 antes do jogo E a DLC 200 reais, filho da puta! E o jogo custou 20 milhões, viado. Nossa, mano, como que quer pode, lançar. Eles velho? preferem vender menos, mais caro e depois choram que a pirataria tá comendo a nossa margem. Quem diria que preço alto afasta clientes, né? E aqui Inclusive, a Nintendo perdeu o processo ali de patentear o sistema de captura, que eles estavam usando isso pra processar Palworld, que, ó, se fuder, porra. vem outra contradição. Preço não tem nada a ver Bem venceu nessa caralha. com conteúdo, esforço, qualidade ou pior, valor. FIFA, que muda menos do que minha roupa em home office, custa o mesmo que Elden Ring, que entrega centenas de horas de FIFA tinha que ser free to play, mano. Todo ano sai o patch novo e a galera vai movimentar a economia do jogo no Ultimate Team, tá ligado? Pra mim ia ser ótimo. Eu não jogo Ultimate Team, eu só gosto de jogar com os amigos ali brincando mesmo, então eu ia ter o jogo de graça. conteúdo. E ambos custam o mesmo que Cyberpunk, que no lançamento era um early access de luxo. E se você acha que é pelo orçamento, também não. Cyberpunk custou metade de Red Dead Redemption 2 e adivinha, foram vendidos pelos mesmos 60 dólares. Ou seja, gastar mais não garante qualidade e gastar menos não significa cobrar mais barato. Jogos que custaram centenas de milhões desapareceram. Se fode aí, concorde. Enquanto Stardew Valley e Hollow Knight custaram algumas dezenas de milhões. Pô, Stardew Valley é tipo 15 reais hoje na Steam, viado. 15 reais, velho. Você tem uma experiência pra o resto da vida, mano. Não tem como cansar de Stardew Valley, pô. Que jogo foda, mano. Milhares de dólares e explodiram. Stardew custa 15 dólares e vendeu 41 milhões de cópias. Isso dá uma receita bruta, sem contar variáveis, de 615 milhões. A maioria das empresas segue a mesma cartilha, o que não torna elas necessariamente vilãs. É como eu amo falar. Se tem gente vendendo, é porque tem gente comprando. Mas a história fica séria quando vamos pra nossa amada Terra Sem Lei. Eu ia até fazer uma paródia do hino, mas aí eu vi que a multa pra isso é de mais de 4 mil reais. E vocês Caralho. ainda não me pagam pra isso. Vira membro aí. Aqui, onde 70 dólares podem virar 250 ou 440 reais. A gente nunca sabe. Onde preço universal é lenda e cada um cobra o que quer. This is Brazil. E se no resto do mundo já tá difícil engolir esses preços, no Brasil a coisa fica ainda mais surreal. É aqui que a importância da localização mostra a sua verdadeira face. É, já Não deu tem papo. como falar de precificação e ficar falando só de dólar, né? E Teve um jogo aí gringo que os caras localizaram aqui no Brasil e vendeu pra caralho, tá ligado? Em vez disso, eles só jogaram o preço lá em cima. localização é um daqueles temas que muita gente acha que se resume a botar o jogo em português e baixar um trocadinho ou outro. Mas não é bem assim. Localização de verdade é tornar um produto acessível em todas as frentes. Preço, idioma, dialeto, forma de compra, até a comunicação com o público. É isso que separa um jogo esquecido de um fenômeno cultural. Quer um exemplo prático? Eu acabei de falar dele, Stardew Valley. Lá fora ele custa 15 dólares. Aqui na Steam ele custa 25 reais. Ou Aí, 4 dólares e 70 centavos. Menos de 1/3 do valor. E mesmo assim, todos os seus textos são localizados e adaptados. Isso não é E é texto para um caralho, tá? Não é um Baldur's Gate da vida, mas tem bastante só coisa. baratear. É uma estratégia que transformou o jogo num sucesso absurdo no Brasil. Um indie de fazendinha em um país onde Harvest Moon nunca foi uma referência gigantesca. E aí entra a parte que ninguém gosta de admitir. Impostos sobre jogos digitais não são tão grandes assim.
O quê? E detalhe que eu tô falando sobre jogos digitais. Ah, bom. O problema é que a gente paga uma caralhada de impostos em muitas outras coisas e não sobra dinheiro pra comprar jogo. Nosso problema é poder aquisitivo. Em jogo digital, a O poder aquisitivo baixo, o imposto lá em cima, os caras não localizam. Porra, e tudo pra ferrar com o carga brasileiro. tributária gira em torno de 12 a 15%. PIS, COFINS e ISS. Só isso. Nada de ICMS, nada de imposto de importação, como alguns mentirosinhos por aí falam. Agora compara. Coreia do Sul, Japão e Austrália pagam 10%. Na Europa isso gira entre 20 e 25%. Ou seja, não é o imposto direto que atrapalha o mercado brasileiro. O indireto talvez, né? O buraco Sim. aqui é bem mais Aqui nós pagamos imposto na compra, na venda, na manutenção, e tudo. mais embaixo. É uma decisão de mercado. É uma decisão de abraçar ou não um público com menor poder de compra. Enquanto a Team Cherry vende o jogo por metade do preço pra gente, a Game Freak vende jogo sem voz, sem tradução, acima do valor original por... Pô, cara, eu fico puto de não ter voice acting em Pokémon e de não ter barulho dos Pokémon propriamente dito, tá ligado? Você joga lá seu Bulbasauro e você ouve um em vez de ouvir o Bulbasauro propriamente falando o nome dele, tá ligado? Só o Pikachu que tem o voice certinho, o resto tudo fudido. Nossa, mano, eu fico puto, mano. Como é que pode, velho? Bagulho simples, é só... Tipo, porque o áudio ele já existe, eles não tem que produzir. O áudio já existe no anime. É só pegar o caralho do MP3 que tá no anime e pôr no jogo, velho. Porra, velho. Os caras não querem fazer isso, mano. Meu Deus, velho. Como é que pode, Porque tá Game entre muitas aspas, prevendo uma alta no mercado. E lembrando que a Team Cherry não tá fazendo um favor pra gente. É melhor 50% de muito do que 100% de nada. Eles estão lucrando com a gente, e não é pouco não. É o que eu falei lá atrás. A gente pode não ganhar em valor bruto, mas com certeza ganhamos em quantidade. Somos um país continental. A gente também representa um dos 10 maiores mercados do mundo. Quando uma empresa decide investir de verdade no Brasil, os resultados aparecem. O público brasileiro é apaixonado, barulhento e fiel. O famoso vira-lata caramelo. Hollow Knight Silksong é a prova viva disso. O jogo chegou já traduzido, com preços localizados, R$ 59,99 no PC e Switch. Mas não foi Eu queria ver uma estimativa de quanto vendeu, tipo, países que mais compraram Silksong, tá ligado? Brasil, com certeza, top 3. todo mundo que aderiu. Se fode aí, Sony. Continua vendendo seu Concorde que você ganha mais, né? Resultado, sucesso instantâneo. A comunidade brasileira explodiu em cima do jogo, não só comprando, mas criando conteúdo, streamando, espalhando a palavra. Ou seja, quando o jogo fala nossa língua e respeita o nosso bolso, a resposta é imediata. E é justamente aí que Silksong expôs não uma, mas várias contradições que a indústria prefere não falar em voz alta. Jogos não valem $60. Hollow Knight Silksong não é apenas um jogo, é um manifesto silencioso contra a lógica de mercado que domina a indústria de games. Desenvolvido por uma equipe pequena de 3 pessoas e alguns Claro que assim, é exceção da exceção o caso da Team Cherry, né? Que os caras fizeram o jogo indie que explodiu, os caras ficaram multimilionários, aí basicamente mantiveram a mesma equipe ali pra fazer o próximo jogo durante anos, brincando de desenvolver, igual eles falaram, tá ligado? Sem aquela pressão, sem acionista filho da puta no cangote deles, tá ligado? Então, pô, às vezes se tivessem soltado esse jogo quase que de graça, eles ainda estavam bem, tá ligado? agregados. A Team Cherry levou 7 anos desenvolvendo esse jogo. Não por falta de recurso, demanda ou capacidade, mas porque a equipe teve o tempo. Não, e tem isso, porque se tivesse entrado acionista nessa porra, eles iam ter forçado, em vez de ficar 7 anos desenvolvendo, Hollow Knight, o Silksong tinha que ter saído em 2 anos, e o Hollow Knight 3 em 2 anos depois. A gente ia estar no Hollow Knight 4 já ia estar pra sair o Hollow Knight 4 já, com os acionistas pressionando. Tem que sair, tem que soltar pra nós faturar. Não, pô, deixa os caras trampar, pô. Eu não gosto de pressão em ambiente artístico. Tem que ser no tempo. O dinheiro e a paixão necessárias, sem nenhum acionista gritando metas. Em entrevista com Jason Schreier, Gibson e Pellen explicaram que os atrasos quase nunca eram problemas. Muitas vezes eles criavam novas ideias, poliam, testavam, refinavam. Eles puderam fazer isso já que tinham liberdade criativa, uma base de fãs sólidas e a receita do primeiro Hollow Knight. E o resultado foi um jogo bonito, polido, profundo, com mais de 50 horas potenciais de conteúdo. E tudo isso por $20 ou R$60, preço que muitos consideram baixo demais pro tamanho do jogo e pelo carinho colocado. Teve dev criticando, falando, não, vocês estão
prejudicando os outros indies, porque se vocês soltam o Silksong a $20, nós não podemos soltar a 40. Mas foi justamente esse preço que fez a comunidade se unir pela primeira vez em muito tempo. A prova de que a pirataria é um reflexo puro da falta de acessibilidade e oportunidade. Mesmo crackers que ganham a vida com isso incentivam que pessoas comprem o jogo. Um preço justo deve ser apoiado. Silksong mostra que a acessibilidade não é concessão nem favor, é uma estratégia. Qualidade, mais preço justo, mais respeito ao jogador não te faz pobre, te faz mais forte. Ele contrapõe diretamente o modelo de mais gráfico, mais receita, mais extras, monetização contínua, que virou regra na indústria. Ele mostra que sucesso também pode vir do contrário, do cuidado, da paciência, da comunidade, de uma precificação inteligente. Silksong não é só um jogo, é a prova de que a indústria poderia ser diferente, mas ela escolhe não ser. E a pergunta final que eu deixo é: de que adianta empresas gastarem centenas de milhões de dólares, se no fim seus 3As valem menos do que o trabalho de 3 pessoas? Caralho, canetada, paizão. Grande vídeo, Ronô. Eu acho que eu me empolguei demais fazendo esse vídeo. Esse era um tema que eu queria muito me aprofundar, mas eu não fazia ideia da pesquisa que eu teria que fazer pra isso. Eu vou deixar as fontes mais importantes aí na descrição, mas eu garanto pra você que isso não é nem metade do que eu tive que pesquisar. E é por isso que eu não posso deixar de pedir. Deixa o seu gostei, o seu hype, e manda esse vídeo pra algum amigo seu. Tamo junto, mano. Se inscreve aí que o mano é brabo. O Ronô é outro cara, ele não faz muito vídeo. Eu falei, é um trabalho artístico, velho. O cara tem que ter o tempo dele pra gerar o roteiro e editar do jeito que ele quer. Igual, eu tô fazendo um vídeo agora pro canal principal, resumindo os jogos que eu zerei esse ano. A minha intenção é soltar ele no começo, na primeira semana ali de dezembro, porque eu faço uma previsão do Game of the Year. Mas pode ser que vai atrasar pelo tempo que eu vou gastar editando e pulindo e deixando tudo do jeito que eu quero. Aí se atrasar, obviamente eu chego em alguma parte ali e coloco uma voz em cima falando: aí rapaziada, atrasou e de fato eu acertei ou eu errei, foda-se. Mas é isso, mano, sem pressão, cara. A parte artística não pode ter pressão pra dar o tempo certo pros caras produzir, pros caras fazer a coisa que a gente quer receber. E, cara, o cara canetou aqui, o Ronô canetou que $60 não é padrão de nada. Tinha que ter uma lei pra padronizar de acordo com o tanto que o jogo custou. Tipo, comprovado que o jogo custou tanto, a expectativa de faturamento é tanto, então o jogo tem que sair tanto. E é isso, tamo junto.